Irmãos, eu quero dizer para vocês que ceia é momento da gente fazer um conserto, né? Fazer uma reparação na nossa aliança, nos nossos procedimentos, no nosso caminhar. Não, pastor, eu sou perfeito, eu não preciso. Mas mesmo você que se acha perfeito, perfeita, pensa um pouquinho aí, né? Porque o único que não precisa de alinhamento é Deus, amém? Ele já é realmente perfeito, ele já é totalmente correto, santo, ele já é maravilhoso, né? Ele já é 100%. A gente pode ser até 99,9%, mas precisa de um pouquinho. Então, na Santa Ceia, a gente tenta meditar, refletir, pensar, às vezes buscar algo que está tanto tempo profundo lá na gente, e a gente sabe, já deixou lá. Quantos já escutaram isso, que você vai em psicólogo, ele diz, eu vou deixar algo numa gaveta, eu vou trancar num quarto, vamos fazer essa terapia de trancar no quarto. Quem já escutou isso? A gente vai trancar, e vai deixar trancado lá, você não vai mais acessar aquilo, ele tem uma terapia para fazer isso. Vocês não sabiam disso ou sabiam? Pois é, então, não dá, você tem que perdoar e deixar, e se afastar, né, daquela situação de dor, e você vai ver que perdoou mesmo quando for tratada daquela situação e não vier mais a dor. Vai vir a conversa, mas a dor, a raiva, o sentimento não vai vir. Aí você viu que realmente foi perdoado, amém? Essa é a constatação do perdão. Mas quando aquilo você fala, vem uma raiva, vem um choro, vem uma lágrima, vem uma mágoa, vem um ressentimento, vem uma chateação, está no processo de cura. Então, o bom é não ficar falando ou lembrando ou buscando isso, né? Pastor, mas eu tenho que conviver com a pessoa. Então, você tem que perdoar, porque é mais fácil perdoar e não conviver mais, não é verdade? Mas se você tem que conviver, realmente é para ser cristão. E eu trouxe uma palavra ligada a isso. Mas antes de entrar na palavra, eu gostaria de abençoar você. Gostaria que você entrasse na bênção de Deus, lendo a palavra de Deus em Malaquias 3, 10 e 11, porque eu tenho vivido isso na minha vida, e realmente Deus tem falado comigo cada vez mais. A Sandra que me ensinou isso, certas vezes no início foi difícil para mim isso, mas ela mesmo fala, né, que o primeiro converteu nela é o bolso, e isso é um milagre extraordinário para um árabe, você sabe, né? Converteu o bolso de um árabe, né, de um judeu, né, mas o judeu já nasceu com esse princípio, mas de um árabe é extraordinário. E Malaquias 3,10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Em que casa? Na casa do Senhor, né, porque Deus, ele tem uma casa em que ele reúne os santos, que a partir do Novo Testamento se chama de igreja, né? Eram outros nomes ali, que os judeus ainda usam, mas depois que veio a igreja do Senhor, os santos se reúnem na igreja. E depois fazer prova de mim nisto. Então, quer dizer, todo dizimista é o único lugar na Bíblia que ele pode fazer prova de Deus. Em nenhum momento você pode fazer uma oração falando com Deus, dizendo, Deus, eu sou dizimista, me livra desse mal, me livra dessa situação. Você pode fazer prova dele. Senhor, repreende todo, né, 4 tipos de demônio, destruidor, cortador, migrador e o devorador. O cortador, migrador e o destruidor são com atitudes. O destruidor, ele fala depois no próximo versículo, é ele que repreende por você ser dizimista. Então não tem como repreender o devorador se não for, porque é Deus que repreende, não é você, amém? Aí diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, quer dizer, você pode fazer prova, e ele ainda abre as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Deus está dizendo, eu vou abrir uma janela, por mais que você não tenha uma porta na terra, eu vou abrir um portal, uma janela no céu para te abençoar. Quem já teve, assim, a experiência de receber algo que você não esperava,
ou algo que foi além da expectativa que você tinha, seja uma viagem, seja um recurso, seja um tempo que foi abreviado, seja um dinheiro que era impossível, seja uma mudança que você ia fazer, seja um bem que você adquiriu. Quem já teve essa experiência, levante a mão aqui. Que aconteceu algo, um concurso que você não tinha condições de passar e você passou, algo que você não tinha condições de finalizar e você finalizou, porque realmente houve um favor de Deus para a sua vida. Né? Pastor, mas eu nem sou dizimista. Ao se aproximar de Deus, Deus começa a fazer, mas quando vamos crescendo na palavra dele, isso eu vou falar na palavra, tem certas coisas que a gente tem que alinhar na nossa vida, porque nós não somos mais iniciantes, neófitos, não, mas eu vou dar uma brincada com Deus, eu vou brincar com Ele, vou dar umas testadas nele. Eu sugiro não, irmãos, porque às vezes acontece uma coisa que pode abalar profundamente para que você saiba que é necessário depender dele, por mais que você seja competente. Quem acredita na meritocracia, que você pode estudar e ter? Eu acredito muito na meritocracia, eu fui militar há 34 anos, irmão. Então era impossível, eu sendo funcionário público, acreditar que Deus podia me abençoar mais. Amém? Entendeu o meu raciocínio? Como Ele vai me abençoar mais se eu tenho que ganhar todo final do mês? Né? E Deus fazia coisas extraordinárias. Né? Ele me colocou, às vezes, ganhando mais em dólar do que o meu salário, de viagens que ele me proporcionava. Quem gostaria de viajar, ficar em hotel 5 estrelas e ainda ganhar muito dinheiro fazendo isso? Ou deixa eu pegar essa unção. Senhor, passa essa unção que tu me deste para eles, em nome de Jesus. Né? Falar de viagem, ela já... E é assim, você viajar, né, você ter um salário, e depois você ainda ganhar 10, 12, né, a tantos mil dólares assim, naquela sua viagem de 20, de 30 dias, então, é Deus abençoando. Você tem o seu que vai cuidar da sua casa, e você tem o da sua viagem, e ainda fica nos hotéis sendo pagos. É bom demais, não é verdade? Só que nem todos têm isso. Eu lembro uma vez que a Sandra disse assim, você vai receber mais do que os seus amigos. E meus amigos que ela falava era o local onde eu estava convivendo. Eu disse, como é que eu vou receber mais do que os meus amigos? Eu disse, não, eu já sou no gabinete, eu já recebo mais do que os meus amigos, né, porque o gabinete tem uma gratificação a mais do comandante. Aí ela disse, não, Deus me mostra, e ela não sabe nada de militarismo, nada. E eu fui indicado por um local onde eu ganharia mais. Se você foi indicado para trabalhar em algum canto da justiça, ou no TCU, ou em algum ministério, você acaba ganhando mais, quem sabe disso? Então, pois é, eu fui ganhar mais ainda do que eu ganhava, eu nem esperava isso, mas fui indicado, porque eu estava vivendo isso, esse favor de Deus. Eu já contei para vocês que eu estava comprando alguns flats, né? E aquele planejamento acabou, pastor Tony. Era mais um mês, e o que eu tinha no investimento era a última parcela, só que ainda tinha mais parcelas. Quem já teve essa oportunidade de viver isso? Você ainda tinha mais parcelas, e o seu recurso tinha findado nesse mês. Quem já teve essa oportunidade extraordinária de viver isso? Então, assim, maravilhosa, né? E o recurso tinha findado. Eu disse, cara, faltam 2 parcelas para terminar, mas tudo terminou. Ah, pastor, mas o senhor não tinha flat para vender? Tem, irmão, mas você não quer vender, você quer comprar mais, não é verdade? Você entende? Então, era isso que tinha. E eu estava de férias, já tinha feito a última estratégia, tirar férias, para ganhar o terço, para puxar o 13º, essa é a vida de funcionário público também. E aí, já tinha feito tudo, André. E pago mais uma parcela. E as outras 2? Fazei prova de mim. Senhor, eu passo tanto. Se eu tivesse economizado tanto, mas é melhor entregar para o Senhor do que confiar na minha própria força, amém? Porque o mais Ele fará. E aí já tinha... Não tinha mais como, Ramos. Estava... Dinheiro não mais, estratégia não existia mais. Olhei para o meu rim, olhei para o rim da Sandra. Eu disse, não, mas não quero essa. Outra, Senhor, fazer prova de mim. E as parcelas eram altas, né? Eram, acho que uns 4 mil e pouco, mais ou menos, naquela época. Há uns 15 anos atrás, 18 anos atrás. 3 mil e pouco, 4 mil, não sei. Aí, o que eu fiz? Orei. E, de repente, eu recebo um telefonema no final de semana. Eu acho que eu era capitão, era major. Major, não, capitão, acho. Acho que ainda era capitão. Capitão, um dos 2. Aí ligou e disse, senhor, eu sei que o senhor está de férias, eu já contei isso aqui, mas tem gente que não escutou.
eu sei que o senhor está de férias, mas só tem 2 líderes de seção no esquadrão. Um está indo para o Chile e o outro é o senhor que está de férias. E nós vamos reunir tantos aviões para fazer um ataque operacional simulado numa pista no Nordeste. E a irmã Sandra tinha falado que gostaria de ir para a praia, né? Mas imagine, se a gente já estava pagando os flets que eu tinha que pagar, as prestações do flat, e mais ir para a praia. Não cabia nem o flat, mas eu não podia ser morto e falar para a irmã que não tinha para ir para a praia. Eu disse, aguarde, aguarde. Verás a glória de Deus na terra dos viventes. E aí o que aconteceu? Me ligaram, Mabel, e falaram, você está disponível para ir para Recife, comandar essa operação e ficar de 15 a 17 dias em Recife, treinando, porque não tem mais líder de seção no Brasil, só você e o outro, para você formar líder de seção, que líder de seção é quando a gente comanda mais de 7 aeronaves juntas para fazer um ataque, junto com uma força do exército que salta de paraquedas e outra que desce no aeroporto para dominar o aeroporto e os paraquedistas chegarem em segurança para pegar os traficantes ou fazer um ataque numa situação inimiga ali. Eu disse, então tá bom, mas eu estou de férias. Não, a gente sabe, por isso que o comandante aqui já disse que ele vai lhe dar, para quem é funcionário público, sabe o que é ajuda de custo, não sabe? Que você recebe integral e não paga imposto de renda. Você sabe disso? Pois é, lá eu pelo menos não pago. É integral, né? Aí, acima de 15 dias, aí ele falou, como a missão tem 17 dias, o senhor vai receber, acho que era 1 ou 2 para ir, para voltar, alguma coisa assim, porque eu sou casado, né? Aí recebe uma para ir, uma para voltar, alguma coisa assim. E o senhor vai receber uma ajuda de custo integral, sem imposto de renda do seu salário. O senhor pode ir, as malas estão prontas. Porque o salário, o que eu recebi, pagava as 2 prestações do flat, ainda sobrava, irmão. Por que sobrava? Eu vou perguntar para uma mulher sábia, André, por que sobrava? A irmã Sandra queria o quê? Na praia, não é verdade? Então, tinha as prestações, ainda tinha o dia na praia. Aí eu peguei, fui para lá e ficava indo avião e voltando. Aí eu voei, ensinei as pessoas na primeira semana, já tinha líder de sessão, fiz o cheque delas e agora elas iam voar e eu ia ficar em terra, descansando, uns 5 dias. E aí eu liguei para o pessoal que eu ajudei. Irmão, sabe Jó, quando orou pelos seus amigos? Ajude, irmão. Você não sabe o dia de amanhã, amém? Eu ajudei, quando eu era solteiro, eu ajudei uma amiga minha, né? Ela casou com um amigo meu, mas eu era mais amigo dela. Eles casaram, eles passaram uma situação tão difícil. Ela era uma raladora, vendia marmita num carro que colocava, não sei se era saveiro, mas que você podia fechar, não ficava aberta. Fechava e colocava as marmitas dela, ela vendia isso. E o marido dela dava aula, alguma coisa assim. E o pai dela empreendeu, eles saíram de Belém, foram e eles se tornaram donos dos maiores eles quase faliram. Eu ajudei eles nessa época, eu tinha uns 19, 20 anos, 21 anos mais ou menos, a gente era amigo. Aí com 22 eu morei em Natal lá, e eles estavam quase quebrando, e de repente eles deram uma reviravolta. Hoje são um dos maiores distribuidores de todo o Nordeste, né? De Red Bull, de Ferrero Rocher, de Nissin, de várias coisas para todos os supermercados, em vários lugares do Nordeste, Bahia. Então, eles são milionários, assim, tem vários terrenos, várias coisas. E eu falei o nome dela, minha amiga, eu estou em Recife, mas a gente vai aí para Natal, eu vou alugar um hotel. Não, você não vai alugar em hotel, você vai ficar na nossa casa de praia. Põe lá o versículo, irmão. Põe lá o versículo, o 10, Malaquias 3:10. Fazei prova, se eu não abrir as janelas, eu vou lhe dar a casa da praia. Eu disse, pois é, eu queria alugar um carro. Não, você vai ficar com um dos nossos carros. Eu tenho um carro zero que eu comprei, eu vou deixar com você. Eu disse, tá bom, e já está com combustível. E toda vez que você for abastecer, você vai na empresa e abastece na empresa. Lê de novo. Depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aí eu cheguei, é mesmo, ele disse, e fala os dias que você está aqui, que a gente vai programar um roteiro gastronômico com você, e traz a Sandra. Você vai trazer a Sandra? Eu disse, claro, vou trazer a Sandra. Eu nem tinha falado com ela ainda, irmãos. Aí eu liguei para ela disse, vai ter um voo? Eu disse, vamos orar. Tinha um voo da Força Aérea, de Brasília para Natal, porque tinha que pegar um comandante em Natal e levar para a operação em Recife. Você acredita nisso, irmão?
Aí foi um voo deixar a Sandra em Natal. Eu programei uns voos que tinham lá em Recife, e uns voos saíram, deixaram o comandante da missão lá em Natal. Aí o Arrivedete, eles voltaram para Recife e depois eles iam lá em alguma missão, que eles sobrevoavam de Recife para Natal, fazendo os ataques, e voltavam, eu ia voltar para lá. Então, quer dizer, eu ia ter passagem de ida de graça, certo, André? Ela teve passagem de graça, ela chegou lá, já estava com um carro zero, que a minha amiga tinha tirado lá, e ando pegando ela para ir para a casa de praia, e ficamos lá na casa de praia, e eles programaram uma noite no sushi, uma noite na churrascaria, um dia churrasco na casa dela, no final de semana, né? Outro, pastor, por que o senhor está falando isso? Por quê, irmãos? Não tem como Deus ficar devendo alguma coisa para você quando você realmente confia nele. Quando você consegue confiar, não é duvidar, é confiar, não é achar que ele vai fazer, não, é entregar, é saber que ele vai fazer na sua vida. Ele vai realizar na sua vida. Ah, eu não acredito nisso. Irmãos, você tem a sua opção de escolha. Eu tenho a minha. Eu estou dizendo algo que aconteceu, e é só um, para não passar a noite inteira só contando testemunho. E aconteceu isso, e quando a Sandra foi, a gente ficou lá, se alegrou, se divertiu, tudo mais, e a Sandra falou, quando eles forem em Brasília, eu não sei por que ela falou isso, irmão, quando eles forem em Brasília, você vai retribuir tudo. Ela não cobrou nada, irmão, mas a Sandra falou isso, e a palavra dita, a palavra lançada, não volta atrás, amém? Aí eles vieram em Brasília, esse casal, né, a meus amigos, pense para manter o mesmo padrão deles, irmãos. Eles ganhando 500, 600 mil, 1 milhão por mês, tudo mais, né? Eles têm, tanto que eles têm um filho mais velho, distanciou, e depois eles tiveram trigêmeos. Mas eles já estavam bem, irmão. Então, trigêmeos, eles tinham 2 babás, andavam em 3 carrinhos, já tinham uns 4, 5 carros, motorista, então era tranquilo. Aí eles vieram, só eles dois, graças a Deus, para Brasília. E nós fizemos um roteiro com eles de retribuição de tudo. E a Sandra disse a ele, vamos dividir? Não, você vai pagar tudo. Eu disse, é claro que eu vou pagar tudo. Paguei tudo para eles. E nós continuamos amigos, e a gente não pode ir para lá. Eles não deixam a gente tocar em nada. Nada. Ela disse, eu lembro quando a gente tinha 19, 18 anos. A gente ia para a praia, você ia atrás segurando as marmitas. Lá atrás, dizendo, não, eu vou lá atrás, vai com o seu namorado aí que eu vou lá atrás aqui. Ela disse, porque o carro só tinha 2 lugares na frente. Ela disse, não, você vai apertar aqui. Não, eu vou lá atrás, senão essa marmita vai voltar, vai virar feijão tropeiro, esses negócios aqui. Ia segurando, ela disse, eu lembro daquilo. Você na sua posição, né, família que você tem, as coisas que você tem, e você sempre foi nesse comportamento de querer ajudar a fazer. Ela disse, jamais me esqueço, quando a gente estava na maior dificuldade, você disse, você quer o empréstimo, o alugo, o terno para vocês casarem e tudo mais. Ela disse, jamais esqueço isso, pode deixar agora. E as dicas que você deu para o meu pai já mais velho, você disse, faz isso, Deus está dizendo para fazer isso, isso aqui, e nós fizemos, e a empresa deu uma reviravolta. Jamais eu vou deixar você ter uma pousada aqui em Natal, eu não poder atender você do melhor jeito. Crie amigos assim, amém? Ajude, sirva a Deus de todo o seu coração, e o mais ele fará. Eu queria que distribuísse o envelope, e põe o versículo 11 agora, que eu vou ler. E por causa de vós, por causa de quem? De você, de mim. Repreenderei o devorador, e ele não que destruirá. Olha como ele tem poder. Ele tem poder para destruir o fruto da vossa terra. O que é o fruto da vossa terra? Tudo que você tem, não só de lavoura, não só de plantio, não só de animal, mas tudo que está na sua terra. Onde é a sua terra? A sua casa. Onde é a sua terra? A sua empresa. Onde é a terra? O seu trabalho. Onde é a sua terra? O local onde você gera recursos. Até o mundo financeiro, até o local onde o recurso está aplicado, gera recursos. E a vossa vide do campo não será estéril, não vai deixar de dar fruto, seja no seu ventre, seja no campo, seja na sua empresa, você vai dar fruto, amém? E você vai receber muito mais do que você pensa ou que você imagina, em nome de Jesus, né? O Gabriel lá da Alemanha, quando ele era novinho junto com o Rafael, né? O pai dele e a mãe dele estavam num empreendimento muito grande, numa situação muito grande, e a Sâmia sempre ligava para orar, e uma das coisas que a Sandra falava era, Sâmia, seja dizimista, seja ofertante, porque, irmãos, era um passo muito grande, não é verdade, Gabriel? Seu pai chegou sem nada da Austrália, sua mãe sem nada da Austrália, ele com doutorado, ela com mestrado,
Eles iam montar uma super fábrica, o pai dele super inteligente, ela muito boa na administração, não é verdade? E o pai dele super inteligente, tentou montar no Brasil, mas o pessoal queria pegar o projeto e roubar o projeto dele. Ele montou o projeto lá, só que eram máquinas caras, financiamento caro, cobranças caras. Ele fez toda a estratégia de ir para a Holanda, não pagar o imposto da Alemanha e colocar a fábrica na Alemanha. Então, toda a estratégia foi feita. Só que chegou uma época que eles iam se arrebentar se não fosse Deus intervir. Porque o investimento era muito alto, Helene. Ele pega lixo e com as máquinas que ele montou, ele transforma em painéis. Hoje eles fazem uns painéis de carros, né, de material que vai para carros, que ele falou, né, que eu saiba era da BMW, e estavam até conversando de montar uma planta agora nos Estados Unidos também, compraram uma casa bem grande, uma casa antiga, essas coisas antigas da Europa, que parece um castelinho e tudo mais. Então, Deus mudou a sorte dele, porque ela cumpriu esse princípio, sem o pai dele saber direito. O pai dele é convertido, acho que ele batizou também, né, eu acho que seu pai batizou, e ele não sabia direito, mas a Sandra disse, eu tenho que ter respaldo na minha oração. E era muito dinheiro, eles iam falir, eles iam quebrar, eles iam ter que dar as máquinas para poder pagar o financiamento, porque era muito caro. Mas só que eles conseguiram, e agora eles vivem uma outra situação, até conversas com pessoas muito grandes, né, eles estão tendo, foram até para os Estados Unidos, não foi, Gabriel? Para conversar, tudo mais, para montar a planta lá, de uma reviravolta que Deus deu na vida dele. Então, creia, amém? Levante esse envelope, e a vossa vida do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está falando é o Senhor dos Exércitos, não é só a palavra dele. Ele está dizendo na palavra dele isso. Pai, aqui os teus filhos. Hoje é Santa Ceia. Que eles possam colocar uma semente, que eles possam entender que realmente Deus não deve nada para ninguém. Eu lembro da Elaine novinha, eu disse, você vai visitar o mundo inteiro, vai se formar, vai ter um alto cargo e Deus vai fazer na sua vida. Deus fez, mas o que a gente tem feito para Deus? Deus cumpriu tudo, tudo. E ainda vive viajando com ela e com o Bosco para tudo quanto é canto. Quem quiser a unção deles, abençoe eles, o povo aqui, Elaine e Bosco, com a unção aí. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, viagem para tudo quanto é canto. Eles acabaram de chegar daquela parte lá de Bali, de outros lugares que eles foram. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor meu Deus, essas sementes. Que sejam sementes que caiam em terra, que sejam sementes de gratidão, sejam dízimos, sejam ofertas, sejam sementes que, Pai, não é porque a gente está ganhando mais dinheiro, a gente não quer mais dizimar, não é porque a gente está tendo mais coisas na nossa vida que a gente não quer entregar, não é porque a gente está com dificuldade que a gente não vai entregar, a gente vai entregar porque a gente confia na Tua palavra, e confia no Deus que nós servimos, e o Deus que eu conheço vai abençoar você, vai abençoar essa casa, vai multiplicar, vai deixar você de queixo caído das maravilhas que Ele pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu lar, em nome de Jesus. Quem pode dar um amém? Você pode entregar, dê uma salva de palmas ao Senhor, deixa o envelope, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Irmãos, Deus, Ele é surpreendente. A Patrícia tinha até esquecido que ela gostava tanto de mexer na terra, porque ela morava em apartamento. Aí Deus deu terra para ela. Não é o seu prazer? Não é o seu relaxamento? Quando você imaginaria que Deus ia te dar um presente tão grande assim? 15 metros quadrados. Ela orava 15 metros quadrados de jardim. Deus deu um jardim de 2.000 metros para ela, com plantas. E um marido que não tinha demonstrado o quanto ele gostava de ajudar, de mexer nas coisas também. E como foi aquele mistério que você foi mexendo no negócio e descobriu tal coisa lá, Paulo, que estava enterrado, que foi mesmo? Olha só, uma mandinga fizeram naquele terreno, irmão. E as plantas não davam, né? Não davam os negocinhos no início, não sei o quê. Aí vai um cara instalar um ar-condicionado, tem 2.000 metros de terreno. Qual a probabilidade, pronto, vocês também moram numa casa, probabilidade do cara encavar um negócio para instalar o ar e ter uma mandinga, uma garrafa enterrada no terreno? Que aquela garrafa é estranha, né? Se não é Deus, estou fazendo a detecção e colocando ali. Não é verdade, irmão? Cara, 2.000 metros, André, de terreno. O cara cava, tem uma garrafa, ela tira, pastor, o que é isso? Vamos orar. Não foi? Vamos fazer isso aqui. A partir daí, em tempo e em fora de tempo, dá coisa lá na casa da Patrícia.
E ela traz as premissas, chega para a pastora, toma aqui, toma não sei o quê, toma não sei o quê, uva, toma isso aqui, toma, traz para a Santa Ceia, porque ela entende que o Senhor a abençoou, não só entregando a casa, mas da livrando de uma mandinga. Deus não tem como Deus não fazer na sua vida. Entregue-se para Ele, amém? E nós queremos pregar agora, ministrar aqui uma palavra, que tem uma promessa de Jesus. Mas Jesus fez a parte dele. Você pode colocar João 10:10? Jesus dá uma promessa e ele fez a parte dele. Pastor, mas eu não estou vivendo isso. Calma, eu vou dizer o que é que a gente tem que fazer. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. E eu vim, Jesus dizendo, para que tenham vida e a tenham com abundância. É só no céu essa abundância? Porque tem igreja que ensina que é só no céu, irmãos. Parece que você tem que ser martirizado, penalizado, sofrer na terra e não pode ter abundância. Quem quer abundância na terra? Essa vida é abundância, Jesus está dizendo, não é quando ele estava no céu, é quando ele estava na terra. E eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Ele não está falando vida eterna somente, ele está falando vida em abundância. A vida vai fluir de dentro de vocês. A maior coisa que tem hoje, no século XXI, é depressão, que às vezes por uma situação você quer tirar a vida, não é verdade? A vida não está sendo abundante, a vida está sendo escassa, você não pode querer tirar a sua vida. Jesus nos lembra que enquanto o mal tenta roubar e destruir, sua missão é nos oferecer uma vida com propósito, repleta de paz, esperança e significado. Quem muitas vezes achou que a sua vida não tinha significado? Levanta a mão. Por uma dor emocional, por uma situação de trabalho, por uma situação financeira, você diz, cara, minha vida não tem significado, está ruim. Já teve, Mabel, às vezes pensando que a sua vida não teve significado? Pois é, todo mundo acha que entra nessa situação, ou se não quase todos entram um dia pelo menos nessa situação. Minha vida não tem significado. Jesus já fez a parte dele, ainda deixou o Espírito Santo para nos ajudar na nossa parte. Que Deus é esse, Marli? Ele faz a parte dele, ele abre um portal espiritual onde a gente passa e tem direito à vida eterna, e ele promete que a gente vai ter vida abundante. E ele ainda deixa o Espírito Santo para orientar a Marli, orientar a Patrícia, orientar o Paulo. Às vezes a gente escuta uma voz, ou então a voz é lá dentro do nosso coração, não é verdade? Às vezes você não escuta audivelmente, mas você sente o negócio. Não é para sair agora. Não, você ia viajar 4 horas da manhã. Não, não vou. Vou dar mais 1 hora. Não, não é para parar. Não, vou parar agora. Não, vou dar mais uma esticadinha. Não, para. Aí você vai lá, para. O carro vai descansar e vai sair no outro dia dirigindo. Não é verdade? Aquilo é dentro de você. Você já teve isso, André? Dizer, para aí, não faz. Segura, não fecha assim, vamos aguardar esse negócio. Fala dentro de você. Não senta. Sandra falou assim, não senta nessa mesa, nem senta nessa mesa. Queriam propor situações, ela não podia nem sentar na mesa, ela nem sabia o que propor. Depois ela só ouviu sobre aquele pessoal propondo para outras pessoas, mas Deus não deixou nem ela sentar na mesa, amém? É um Deus que nos livra e não precisa nos explicar por que nos livrou. Lá na frente a gente vai ver que realmente foi um livramento. Mas porque a gente foi livre? Porque a gente confiou. Tem tudo a ver com Malaquias 3:10, a gente confiar em qualquer situação na nossa vida, amém? Confiou em Deus, Ele vai ou te abençoar ou Ele vai te livrar. O problema é que às vezes você chora achando que ia ser abençoado. Mas na verdade Ele fechou a porta para te proteger. E você está chorando, esperneando, chutando. Caiu? Meu Deus, caiu, deixa eu até pôr aqui, eu bati aqui, ó, aqui, deixa aqui, não, deixa aqui, meu Deus do céu, eu tomei um chute, eu tomei um susto, eu já tinha batido ali, eu disse, Benjamin, não bate nisso aí, Jesus já fez a parte dele e ainda deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Quem é maravilhoso? É você ou Deus? A gente não pode se achar que a gente é maravilhoso. Tem gente que se acha mais importante do que Deus, amém? Não se ache mais importante do que Deus. Quem já achou que Deus se levantou para te abater? Quem já achou isso? Que Deus se levantou para te abater? De tão triste que você estava, de tão magoado que você estava, de tão, assim, cara, meu pai, minha mãe, minha família, a situação que eu vivo, você diz, Deus só me colocou nessa terra para sofrer. Quem já pensou isso?
Deus quer mudar isso no seu coração, amém? Nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra. Qual seria a nossa parte? Se você não fizer isso que eu vou falar aqui, eu não estou perguntando se você concorda, amém? Está escutando aí, Amanda, Val? Eu não estou perguntando se você concorda. A gente tem que fazer isso. Eu lhe mostro biblicamente, lhe dou exemplos bíblicos, mas você tem que fazer isso, amém? Pessoas recebem a promessa, mas não querem o processo. Já aconteceu isso com você? Você tem uma promessa, mas você não quer o processo. Buscam a coroa, mas rejeitam a cruz. Todo mundo aqui quer ter coroa, todo mundo aqui quer ser príncipe, todo mundo aqui. Mas quando vem a cruz, eu não quero a cruz. Cruz é negar, amém? Cruz é negar a si mesmo, está mais para frente isso. Querem o céu, mas ignoram a transformação necessária. Jesus, ele abriu um portal para a gente ser salvo e ser transformado. Tem gente que vai vir para a igreja e vai perder a chance de ser transformado. Vai ser salvo, mas não vai ser transformado. Vai ser salvo na misericórdia, mas vai perder o favor. A graça é a salvação imerecida, amém? Mas existe um favor de Deus nas nossas vidas, como eu contei, o favor devido a eu dizimar e ofertar, amém? Deus tem um favor no mundo espiritual para nós. Mesmo sem dizimar e ofertar, existe um favor de Deus já na nossa vida. Porque Ele nos abençoa e nos guarda, porque Ele não é Pai para nos dar uma pedra, se eu pedir um pão, amém? Então, estou aqui para dizer, não, é só se você dizimar. Não, o dízimo e a oferta te leva para um outro nível. Agora, Deus, Ele veio para te abençoar, para te guardar e te livrar de todo o mal. A Bíblia nos ensina que antes da herança existe um caminho espiritual. Tem um caminho espiritual a ser seguido antes da herança. Você não vai receber a herança se você não fizer certos protocolos. A herança, às vezes, tem só uma parte para você, você não vai receber tudo. Deus não entrega reino para quem não está sendo preparado para governar com Ele. Reino não vai ser entregue para todos. Quem sabia que reino não vai ser entregue para todos? Não vai ser salvação, é todos aqueles que nele crerem serão salvos. Aquele que crer e for batizado será salvo. Agora, reino não é entregue para todos. Não é, irmãos. Tem outra pregação que fala de Arão e Ur, Bosco. Arão e Ur. Moisés não era o profeta? Estava com a mão levantada, Josué era o guerreiro lá embaixo, era o empresário, era o cara guerreando lá embaixo. E Moisés estava aqui. Moisés cansou. Arão, sacerdote, que é o quê? É necessário a palavra de Deus. E Ur, o cara do recurso. O cara que estava ali para investir no reino. Então, muitos vão ser Arão, mas muitos na igreja vão ser Ur, mas eles têm função, não existe gente para andar com o profeta, para andar com a igreja, que é a igreja, o corpo de Cristo é profético. Tem que existir o que traz o recurso e o que traz a palavra. Deus levanta pessoas dessa forma. Mas a gente, antes da herança, existe um caminho espiritual. Então, se você quer receber toda a sua herança na terra, tem no mundo espiritual também. Mas na terra, você tem que seguir um caminho. Escutar a voz de Deus e seguir um caminho. Então, o cristão na sua vida passa por fases espirituais. Você tem fase, você quando converte, entra numa fase. Qual a fase, irmão, que você entra? A primeira fase que você entra, renúncia. Você vai ter que renunciar certas coisas na sua vida. Às vezes não é nem um pecado, mas é um comportamento que te atrapalha de chegar mais perto de Deus. Não é nem um pecado que está te afastando de Deus, mas é um comportamento preguiçoso, é um comportamento de não buscar escutar a Deus, é um comportamento de não querer aprender mais da palavra, é um comportamento que não te dá avanço. Você não avança para o que Deus tem. Não, mas está ótimo, na minha vida eu quero morrer assim. Ok, mas eu tenho que alertar você que existe um caminho. Então, às vezes, você não consegue renunciar a certas coisas, e às vezes parece que continua um vazio dentro de você. Puxa, eu venho na igreja, eu vou na Santa Ceia, eu gosto do pastor, acho legal a palavra dele, caramba, tudo que ele profetizou aconteceu na minha vida, mas você não consegue renunciar. Deus não vai fazer por você. Eu só posso alertar você, e você que vai ter que renunciar a certas coisas. Tem gente que só escolhe com o dedo podre, porque vai pela carne. Aí tem um princípio, quando eu vou me relacionar com alguém, eu não posso querer começar a me relacionar e fazer sexo, porque esse é um princípio do mundo. Pastor, mas eu já tenho 40 anos. Não, com 20, irmão. Com 16, qualquer adolescente fica doido de um lado para o outro, com 18. Né? Tem que ficar amarrado no pé da mesa.
Mas eu quero te dizer, não é a idade que vai ter que mudar o seu comportamento. É a renúncia no comportamento. Não, pastor, isso eu não aceito. Não, às vezes você é isso, mas tem outras pessoas que é outra coisa. Tem que ter uma renúncia, amém? Pastor, mas eu errei, mas eu casei. Amém. Aí você ficou na misericórdia, casou, não sei se vai vir consequência nisso daí, mas amém. Casou, beleza. Agora vamos lá e esquece das coisas para trás. Agora não deixa a brecha entrar no teu casamento, porque quem não segurou antes, pode ser que não segure quando for flertado ou quando for cochichado no ouvido. Então, cuidado, porque uma brecha foi aberta, amém? Então, pastor, mas que isso? Eu estou com 1 ano, está tudo maravilhoso. 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Cuidado, mas se você for viver realmente o que é para viver um casamento, tenha cuidado. Lucas 9, 23, pode postar aqui, por favor? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me, amém? O que é tomar a sua cruz? É renunciar. Jesus não falou, se possível, afaste de mim esse cálice, né? Só que esse cálice não era um cálice normal, pastor Tony. Era um cálice da ira de Deus. A ira de Deus ia cair sobre Jesus. Por que, André? A ira de Deus ia cair sobre Jesus? Porque Jesus estava recebendo sobre ele o seu pecado, o meu pecado, o pecado de toda a humanidade, no passado, no presente e no futuro. Ele foi o sacrifício perfeito. Então, o cálice da ira de Deus, não era o cálice. O cálice, afaste de mim. Não, porque Deus queria que eu fizesse algo. Não, é o cálice da ira. É muito mais insuportável do que qualquer coisa que a gente possa suportar. Amém? E a gente não consegue ter a nossa cruz para carregar. E o inimigo, ele consegue pôr, assim, eu digo que o inimigo é tão estrategista, que quando ele não levanta algo para te impedir, para te bloquear, ele levanta algo para te machucar. Então, quer dizer, você até conseguiu realizar, mas você conseguiu machucado, você está entendendo? Aí você conseguiu o dinheiro, conseguiu o negócio, conseguiu o namoro, conseguiu o casamento, mas vive machucado. E aquele machucado te traz falta de perdão, te traz tristeza, te traz reflexões que não são legais, te traz pensamentos ruins, tiram a tua paz, tiram o teu sono, te dão ansiedade, você come feito um boi, mas quer ser magro como um papaléguas, então não consegue. Então, te dá muita ansiedade, aí você não consegue ter a sua cruz. Logo após a conversão, temos que começar a renunciar ao velho homem, à velha mulher, amém? Pode até ser uma mulher nova, mas tem que renunciar a ela também, precisa ser velha, mas tem que renunciar a pessoa lá de trás, tem que renunciar aquilo que estava lá atrás. Irmão, quando eu converti, eu fiz 1 ano de propósito, 1 ano de propósito. Eu não perdi ninguém, não tinha uma doença mortal, não estava sem dinheiro, não estava com muito dinheiro, né? E solteiro, e com carro, com apartamento, com tudo, e viajando para onde eu queria, chegava assim, vamos para tal lugar, vamos para a micareta tal, vamos para a festa tal, vamos para não sei o que tal, vamos, e viajava para tal lugar. Aí Jesus resolveu entrar no meu quarto, irmão. Acabou com a minha vida antiga. Acabou. Ele entrou, saiu, e eu fui numa igreja aceitá-lo como meu Senhor e Salvador. Baixa a mão, não é agora, baixa a mão, não é agora. Eu fui lá. Aí depois eu entrei no lugar, como é que batiza? Isso aqui, olha, eu sei, porque vi uma luz no meu quarto e já me ensinava. O batismo é isso, a gente renuncia a isso, sei o quê. Aí foram me dar aula de batismo, eu ficava levantando a mão respondendo. Porque ele me ensinou, irmãos. Aí acabou com a minha vida antiga. Aí eu fiz 1 ano de propósito. Não vou abraçar, não vou beijar ninguém, porque a pessoa que eu beijar, eu vou casar. E essa pessoa, só depois de 1 ano que eu fizer esse propósito. Eu conheci a Sandra. E aí, eu disse, mas o propósito é mais profundo. Então, a gente vai casar e vai fazer a lua de mel 1 semana depois do casamento, porque o propósito acaba depois. Você já viu isso de alguém, irmão? Eu não sou doido, não, sou uma pessoa normal, irmão. Mas eu tinha um propósito com Deus e eu queria mudar a minha vida. Aí a Sandra falou e disse, meu irmão é pastor, ele vai cancelar esse propósito de 1 semana. E aí eu relutei muito, porque eu estava com medo de ferir a Deus, de ferir o que eu tinha acordado com Ele. Eu não assistia nem TV, irmão, porque eu me conhecia. Se eu visse um beijo na TV, já vinha um negócio borbulhando desde a planta do meu pé. Por isso que meu pai pensou que eu era gay. Meu filho, você virou gay?
Não, porque você vem me dar um abraço, diz que me ama e dá um beijo no rosto. Já pensei que você é gay. Depois você diz que você não vai namorar mais ninguém, só a pessoa que você vai casar. Aí diz que não vai beijar não, mais nenhuma mulher, só a pessoa que você vai casar. E diz que vai casar sem ter sexo. Você é gay, você quer um homem? Eu disse, não, pai, não quero. Eu quero uma mulher. Mas, você está entendendo? É renunciar ao velho homem, amém? É por isso que certas coisas acontecem na minha vida, é por isso que certas profecias vêm na minha vida. Porque eu decidi, não é porque eu sou melhor, é porque eu decidi. Mas eu era jovem, eu era solteiro, eu chamava atenção, eu tinha dinheiro, irmão. Eu podia ser para qualquer restaurante, eu podia viajar, podia pegar uma mulher como eu fazia, e viajava para qualquer lugar para a gente ir para tal canto, se divertir no Nordeste, ou no melhor São João do Cerrado, de Campina Grande, ou então, ia, irmão. Mas quando Jesus entrou no meu carro, acabou a minha vida antiga. Podia viajar, podia andar de lancha, a gente andava com os melhores carros lá em Belém, mas mudou. Eu tinha uma turma que ia para o melhor clube, a Assembleia Paraense, onde eram as melhores pessoas, as pessoas mais bonitas da cidade estavam ali. Não é verdade, Bosco? É o melhor clube de Belém, melhor do que iate aqui, melhor que os clubes que tem aqui, muito melhor. Eram umas festas, desde quando a gente era adolescente, pipoca, depois o mais alto, né, mais velho, mais jovem, adolescente, tudo. Deus me tirou de tudo isso. Meus amigos chegavam e disseram, cara, você ficou doido? Eu disse, não, eu virei crente. Ele é doido? Eu disse, não, crente. O pessoal da aeronáutica dizia, ei, efêmero, que eles olhavam para a mulher, a gente chegava na rua, cantava e já saía à noite, irmão. Mas parou, meus amigos, o que foi que aconteceu com você? Eu disse, eu virei crente, cara. Mas, cara, da noite para o dia, eu disse, não, da noite para o dia, ele entrou de noite lá, de dia eu virei. E acabou. Aí eu olhava, eles ficavam, a gente ia almoçar, eles ficavam olhando, aí cantando a menina da outra mesa, estão duas, vamos lá. Eu disse, cara, eu já disse que eu parei com isso. Aí, não, mas são duas, vamos lá. Eu disse, não, cara, não dá mais. Isso, cara, eu disse, tudo isso é efêmero, cara, pensa na eternidade. Aí meu apelido virou efêmero, fala efêmero. E aí, efêmero, tudo bem? Não era mais João, não era mais Cavalcante, não era mais Júnior, era fala efêmero. E aí, efêmero, só me tratavam de efêmero. Mas o efêmero hoje abençoa o casamento deles, ora por eles. Vai no hospital orar pela filha deles, né? Abençoa quando tem situações financeiras que eles estão envolvidos. E eles vieram na minha casa e falaram, cara, como Deus tem feito na sua vida. E lá atrás eu lembro que a gente ia tudo para balada, tudo para festa, viajava, todo mundo traindo todo mundo. E você ia ler a Bíblia, cara. A gente pensava que era só um verão, que você tinha ficado doido, mas depois, quando passasse esse verão, você ia mudar. Já passaram muitos anos. E você continua, você casou, teve filho, é um milagre o seu filho. Deus tem abençoado você, Deus tem dado uma profissão. Cara, você prega na igreja, a gente vai ouvir você falando, você vai orar às vezes no trabalho. Eu ia para o culto no trabalho por causa de você, porque eu decidi renunciar, amém? Pastor, mas é difícil. Eu estou dizendo todas as facilidades que eu tinha, mas eu decidi. E ainda falei para a Sandra, se tu não for para a escola dominical, eu não vou casar com você, porque o plano que Deus tem para mim, isso lá atrás, novo. Ela tinha 26 anos, irmão, 25 anos. Hoje ela tem 51. Lá atrás, eu falei, o plano que Deus tem para a minha vida, quando eu encontrei com ele lá atrás, é que eu tenho que ter uma mulher que me acompanhe. Eu não posso ficar suplicando para você ir para a igreja comigo. Eu não posso não aprender a Bíblia, porque o que Deus tem para mim, eu não posso suplicar, porque senão você é muito chato, você já me acha chato, que eu ficava aí, meus dois amigos decorando versículo, falando versículo. Deus teve que mostrar para ele que era eu que ela ia casar. Porque senão ela não ia aguentar. Ela me chamava de o chatonildo da turma. Mas quando a gente orava em casa e todo mundo caía, era o cara que tinha unção. Ficava todo mundo caindo em casa. A célula ia para casa, já começava a profetizar, quando a pessoa dava boa noite. Tudo bem, você veio aqui porque você está com problema, né? Veio trazer um santinho, política, você está com problema com seu marido. Eu vou falar sobre casamento nessa noite, você não quer entrar? A mulher, você me conhece? Eu disse, não, mas Deus te conhece, entra aí. Chorava a célula inteira. Porque eu decidi renunciar, então eu vivo coisas que eu não viveria se eu não tivesse renunciado. Eu vi o que era dinheiro, eu vi o que era viagem, eu vi o que era prazer de comer coisas boas, de viajar. E jovem, Deus me deu coisas e eu decidi renunciar. Sabe o que Deus falou para mim quando eu converti, André? Sabe o que foi, Itamar? Entrega todo o dinheiro que tem na tua conta. Pensa, muitos anos atrás, quanto valeria? Quase 200 mil reais. Hoje, quanto valeria? Mais de quase 30 anos atrás. Depois multiplica aí. Mais de 500 mil, não é não? Mais 1 milhão? Mais de 500 mil? Pois é. Deus disse, você vai entregar tudo. Eu ficava passando cheque para a igreja. Ficava comprando coisas. Ficava dando apartamento. Ficava dando carro, entregando as coisas. Porque Deus realmente, Ele
tocou a minha vida, irmão. Não era para querer receber mais, não era, não, vou dar agora, vou ficar melhor. Não, é porque Deus falava, entrega. E eu sou assim, irmão, para entregar algo. Cara, até figurinha, não, essa vale 3, então toma 3. Dá uma mais, não, é só uma por uma. Porque é o meu jeito, mas quando Deus fala, irmão, não, Deus falava assim, dá o cheque. Passei 3 meses para dar o cheque, 10 mil reais, isso há vários anos atrás. Lá os jovens dá 10 mil. Eu disse, Deus, mas 10 mil, eu demoro tanto tempo para ter 10 mil, mas quem te abençoou? Você ainda está com o pensamento do velho homem? Eu enrolei, eu disse, não, 10 mil, ainda tinha cheque, né? 10 mil. Aí eu fui no tesoureiro, chamei o pastor principal da igreja. Por que você não entrega lá? Porque podem roubar de vocês. Vou dar aqui o cheque ao tesoureiro assim. Pastor, não, tinha que estar os 3 reunidos, Trindade, para abençoa. Aí eu tentando soltar na mão do tesoureiro. Quando eu soltei, o cara abriu. Aí ele contou o testemunho. Esse valor era o que faltava para a gente pagar a dívida que faltava da igreja até amanhã de manhã. Isso era no domingo à noite. A minha enrolação não enganou a Deus. Eu enrolei 3 meses, mas Deus sabia quando a igreja ia precisar receber. Até a nossa patifaria, como ser humano, não enrola Deus. Eu tentei enrolar ele 3 meses. Quando ele conseguiu arrancar de mim aquilo ali, foi quase um arrancar, eu entreguei, era quando precisava. Cara, Deus sempre me abençoou. A gente pensou em ir para a Bélgica, irmão. Para a Bélgica, um amigo meu vai para a Bélgica. A gente vai para a Bélgica, ele fica no nosso apartamento, um apartamento gigante que ele tinha na Bélgica. Todo mundo ficou na Bélgica de graça. Lá eu, Sandra, a irmã dela, a Sâmia, ficou lá no apartamento do nosso amigo na Bélgica. Então, as maravilhas que Deus faz é impressionante, irmão. Logo após a conversão, temos que começar a renunciar ao velho homem, porque antes de herdar algo no reino, Deus precisa arrancar aquilo que ainda prende você ao mundo. Antes de você herdar no reino, precisa arrancar algo de você que é preso no mundo, te prende no mundo, te prende na insegurança. Aí começa, né? Não, porque na minha família eu tinha escassez. Te liberta disso então, irmão. Não, é porque na minha família eram muitos filhos. Não, tudo na minha família era contado. Mas te liberta disso, irmão. Você tem que viver no reino. Você tem que ver, o reino é expansão, é crescimento, te liberta dessa situação, porque lá em casa era tudo contado, era tudo, era, irmão, mas te liberta. É preciso abandonar comportamento e situações que dão acesso ao inimigo das nossas vidas. Qual o seu comportamento que dá acesso ao inimigo? É na internet, é uma situação de dor que você tem, que dá acesso ao inimigo e te joga lá embaixo. Uma vez você está lá no alto, uma montanha russa, aí talvez você está lá embaixo. Eu sou um lixo, eu não presto. Ó vida, ó azar. Como é que você está? Tem gente que é assim. Fala amigo montanha russa. Oi, irmã, como você está? Está tudo ótimo. Está maluca. Vai, daqui a pouco está lá embaixo. Aí depois, irmã, como é que... ora por mim, irmã. Irmã, não é só Rivotril, é Deus que precisa na sua vida, amém? Gadernal, não é só Gadernal, é Deus na sua vida. É só um remedinho para a ansiedade. Não, é Deus na sua vida também. Precisa de Deus, irmãos. Amém? Muitos na igreja querem vitória sem renúncia. Muitos querem vitória. Aí o pessoal, vamos para a campanha. O cara fica em campanha. Vai mais 7 dias de campanha. Vai não sei o que em campanha. E vai em campanha. Acabou a campanha. Tem que ter uma campanha. Eu vou na outra igreja. Eu vou na Maricotina. Eu vou lá na Ceilândia agora. Eu vou receber uma palavra. Eu vou receber uma palavra. Não, irmã. Tem que ter renúncia para ter vitória. Deus já profetizou. Deus já falou. Deus já disse. Mas tem que ter renúncia. Mas não existe reino sem cruz. Se alguém pregou na igreja para você que existe reino sem cruz, é coach. Não é a igreja de Cristo. Se falou que existe reino sem cruz, é realmente teologia da prosperidade, irmão. Porque só existe reino com cruz. E tem umas frases que a sua mãe coloca. Fera as frases dela, viu que ela coloca no Instagram lá? Ela coloca umas frases que a sabedoria Deus colocou dentro do coração dela. Uma sabedoria que Deus colocou várias sabedorias dentro do nosso coração, sem às vezes a gente ler a Bíblia. E ela busca andar num caráter e num comportamento de Deus na vida dela. Só que todos nós precisamos de Deus, amém? Por mais que a gente tenha um caráter e busque, eu vejo muitas frases legais.
Deus não pode colocar vinho novo em odre velho. Aí o pessoal começa na campanha, vinho novo, recebe, está lá o cara, sem renúncia. A mulher sem renúncia, sem nada, cheia de ziquezira na vida. Como é que vai ter o óleo derramado em você, irmão? Pode profetizar, você vai cair do seu lado, vai cair do outro lado, vai cair atrás de você. O pessoal vai contar testemunho, vai fazer a coisa e você está lá. Vou embora dessa igreja, não acontece nada comigo. Mas é você que tem que renunciar. Tem um pastor que hoje tem ousadia para pregar, porque pregar o que eu estou pregando agora não agrada as pessoas, irmãos. Mas se você não renunciar, não consegue chegar, amém? Não consegue ver realizar na sua vida, não consegue ter na sua vida. Enquanto você não larga aquilo que te afasta de Deus, você continuará parado espiritualmente. Você se movimenta, você vem na igreja, você senta, você faz o churrasquinho, você vai para cá, faz ali, exerce a tua liderança, exerce o que você tem, faz o que você tem para fazer, mas espiritualmente você está travado. Aí certas coisas não vêm. Não vem a porta aberta, não vem o emprego, porque você às vezes até alcançou um posto, até alcançou um cargo, até alcançou um posicionamento, mas espiritualmente você parou. Às vezes você converteu, aconteceu na sua vida, você girou, mas de repente você parou. Enquanto você não larga aquilo que te afasta de Deus, você continuará parado espiritualmente. Essa é a fase da renúncia, amém? Você começa a renunciar. José começou a renunciar. Ele começou a renunciar, mas ele foi obrigado a renunciar. Ele tinha uma veste, está lá, uma veste colorida, não é verdade? Arrancaram ele, jogaram ele no poço. Ele passou já na segunda fase, e ele teve que aprender a renunciar na segunda fase. Ele era jovem, era bonito, era um cara forte, e a mulher de Potifar foi atrás dele. Ele renunciou, não renunciou? Era fácil para ele? Não era tudo dele? Não era tudo dele dentro da casa? Menos a mulher do cara. O que Satanás foi fazer? Parece um negócio do jardim, não é? José é o cara que mais representa Cristo. Até o nome dele é Yeshua. Shua, que é Yeshua de Jesus, amém? De José é o mesmo nome colocado ali. Então, no jardim do Éden, o que não podia tocar? Na árvore do conhecimento e na árvore da vida, não é verdade? Lá, toda a minha casa é minha, só não toca na minha mulher. Ele não tocou, mas a mulher tentou ele. E ele não tocou, mas ele foi acusado injustamente. Provação. Tiago 1,12. Pode pôr aqui, por favor? Colocou? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Irmãos, você recebe uma coroa, eu estudei isso, toda vez que você é provado e você supera. Você vai sendo coroado para o reino. Você vai sendo coroado, eu estudei sobre isso, pastor Antônio. Você vai sendo coroado para o reino. Na terra. O mundo espiritual te coloca como se fosse divisas. E eu ia nos profetas e os caras marchavam. E eu vejo uma divisa, tudo mais sobre a sua vida. Eu ficava assim, cara, será que esse cara está vendo mesmo? Eu fui estudar sobre isso. Acontece, Fred. No mundo espiritual, no mundo invisível, você vai ganhando divisas. Quando vem uma aprovação, uma tentação de Satanás, ou uma aprovação de Deus para na sua vida, e você supera. E você vence. E você não cai. E você consegue suportar financeira, senso sexual, né, vaidade, posição, né, status, e você consegue ir e superar aquilo na sua vida. Porque uma coisa é ser afoito, eu vou conseguir, eu vou fazer. Aí, bluf, cai. Maratona, irmão, reino é maratona. 100 metros não, maratona. Não corre 100 metros não, você vai cair. Não é velocidade, é constância. Reino não é velocidade, é constância. Eu vou ler toda a Bíblia agora, vou ler toda. Aí cansa, aí no outro dia já jogou a Bíblia para fora pela janela. É constância, é dia a dia fazendo. Dia a dia fazendo. Porque assim como eu tomo café, como eu almoço, né, Marcelo? Como eu janto, eu tenho que me alimentar dia a dia da palavra. Porque senão eu não alimento o meu espírito, eu alimento minha carne, eu alimento minha gordura, né? Eu alimento, às vezes, a minha alma com algum romance. Quem gosta de ler romance? Eu gostava de ler Agatha Christie. Quem leu Agatha Christie aí, quando eu era jovem, né? Para descobrir que tinha a Mrs. Maple e o Hercule Poirot, né? Que descobria as coisas, investigava, e era tudo assim, uma coisa assim também. Quem gosta de Vinícius Machado de Assis,
né? Lá tinha coleção para ler em casa, Jorge Amado, Jorge Amado, meu pai forçava a gente a ler Jorge Amado, eu tive que ler tudo isso, mas depois aprendi a ler a Bíblia, aí eu fui lendo a Bíblia, e muito livro de direito também. Tiago 1,12 já disse, está aqui, Deus usa o processo para forjar seus filhos, não existe forja sem processo. Se você quer uma vida tranquila, nem no mundo você tem uma vida tranquila, o reino é forja, não, Deus vai fazer tudo para mim. Vire para o seu irmão, dá um sorriso para ele, vire. Não vai. Deus vai fazer tudo para mim, basta eu descansar nele. Não vai, preguiçoso. Você tem que mexer, mexe essas cambitinhas aí, mexe essas perninhas aí, mexe essas pernas, mexe, não vai. Deus vai fazer, quem te ensinou que Deus vai fazer tudo, eu vou te dar uma revelação. Mentiu. Pastor, não acredito nisso. Não, irmão. Deus, ele pode deixar, que nem ele deixou a Sandra, ele falou para mim, Deus já falou comigo, que a Sandra ia ser minha esposa. Aí eu sentei lá com o pastor da igreja, o JB, falei, ela vai ser minha esposa. Olha, ela é empresária, ela é muito brava. Eu disse, não, pastor, eu vim falar com o senhor, porque o senhor só saber que ela vai ser minha esposa. Eu sou solteira, ela é solteira, ela vai ser minha esposa, porque o Espírito Santo falou comigo. Olha, cuidado, ela anda de Mercedes. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Ela vai ser minha esposa. Não é, eu disse, não, eu só quero que o senhor saiba e ore por mim. O homem sou eu. Quem vai falar com ela sou eu, homem. Vou falar com ela, mulher. Eu tenho atitude de homem para com ela, guiados por Deus. Amém? Ali. Então você está abençoado, que Deus te abençoe. Eu disse, Deus me abençoe. Estou 20 e poucos anos casado, né? E vou para 30 anos, vou para 40, vou para 50, amém? Até que a morte nos separe, que não seja logo, porque estamos muito bem, né? Até que a morte nos separe, o cara já ora assim, né? Aí já parece aqueles, né? Pessoal, né? O cachorro, cuidado. Não estou falando isso aqui, né? Não estou falando isso. Não, tudo no homem, né? Se você ainda não sabe, é só você entrar na internet que aparece. Fala um negócio de morte. Olha, cuidado que você pode morrer. E, pum, aparece os caras dançando. Na frente dos... Cuidado. É aqui que muitos somem da igreja. Muitos somem da igreja quando falam em processo. Desistem do propósito e ficam aquém do que Deus tem para eles. Não desista. Não desista. Né? O Éricles tem o quê? 2 anos de batizado, Éricles, já? Pois é. Já deu uma responsabilidade da leadership. Todo mundo ia falar, cara, você é louco, como é que você pega um cara que vai fazer 2 anos, é o responsável pela leadership? Você já estudou e já aprendeu tanto, muito mais do que você sabia, não é verdade, Éricles? Não desista. Põe a Amanda nesse mesmo ritmo, que nem ela te pôs na academia, põe ela no mesmo ritmo, que vai lá, esteja estudando, buscando, amém? É aqui que muitos somem e não querem, eles não vão receber tudo que Deus tem para ele. Onde é, pastor, fala com a gente, 1 Pedro 1,7, pode pôr aqui, 1 Pedro 1,7? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, amém? Tua fé vai ser provada, que nem a Carol na leadership hoje aqui falando. Cara, o que Deus deu de instrução para ela, que nem a menina não enxergou o poço, Agar, a mãe lá de Ismael, ela não estava enxergando o que estava na frente dela, e Deus fez na frente dela, e não fez pelo André, não fez por outro, fez com ela. Então, Deus prova a sua fé, para que você cresça de fé em fé, amém? De amor em amor, em esperança em esperança, o seu nível vai subindo, a sua divisa vai subindo. Deus lhe prova, mas Ele lhe guarda, amém? Deus jamais vai te jogar no abandono, Tony. Ele te prova, mas Ele te guarda. Pois o fogo não veio para destruir você, o fogo veio para melhorar você. O fogo de Deus não é o juízo lá na frente. Quando Deus diz, Ele te batizará com o Espírito e com fogo. Tem uns caras que querem dizer que esse fogo é juízo, irmão. Como o batismo do Espírito pode ser bom e colocar e fogo e não ou fogo? Se fosse juízo, devia ser ou fogo ou falar lá na frente. Mas na Bíblia, se você está junto e está pelo e se no original é uma coisa junta, que é um batismo conjunto, Espírito Santo e com fogo, esse fogo é para purificar, para te melhorar, amém?
Não é para te destruir. Isso daí, o fogo que eles estavam falando de juízo é para o ímpio. Mas aquele que conhece a Cristo vai ser melhorado, vai ser lapidado. E por último, que a gente tem que chegar, irmão, renúncia, provação. E por último, nós temos que buscar amadurecer. Maturidade. Gálatas 4:1-2. Pode colocar Gálatas 4:1-2? Paulo mostra que o herdeiro, embora seja dono da promessa, precisa esperar o tempo da maturidade. Se você não chegar, pastor, agora, eu quero fazer, eu vou arrebentar, eu vou, não, calma, continua seguindo a orientação. Eu, para chegar até onde cheguei, segui muita orientação. Foram 20 e poucos anos, não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos. Pastor, o senhor cansou? Cansei, mas eu renovei as minhas forças no Senhor. E o Senhor, às vezes, disse assim, cara, esse cara sabe menos do que eu, mas eu não me ufanei em querer ser melhor, continuei obedecendo. Porque o reino de Deus é por obediência, não é por sabedoria. Quanto mais você obedecer, mais Deus vai te promover. Tem vezes que eu pareço um peão, irmão, em alguns lugares que eu chego. Mas Deus sempre me abençoou parecendo um peão. Um peão em comportamento. É por aqui, eu sento aqui, eu faço ali. Tem gente que já quer sentar nos melhores lugares. Eu chego me comportando na minha. Que nem eu cheguei lá na conferência do Benihim da Argentina. Eu não reservei lugar, eu não sabia que ia ter reunião de pastores, eu só convidei, foram uma pastora comigo e 2 discípulos meus. A gente foi e entrou naquele estádio gigantesco. Sabe o que Deus fez? Me deu os credenciais para sentar na 7ª fileira. Tinha lugares que você sentava e tinha cadeiras que você sentava. Eu sentei na 7ª fileira. Falava, mas qual é a credencial? Eu sou pastor do Brasil da igreja tal. Ah, do Brasil, pastores do Brasil, por aqui, por aqui, por aqui. E sentaram na 7ª fileira. Eu não tinha credencial, eu não tinha me inscrito em nada, eu só tinha ido para entrar lá. E me colocaram lá e me deram uma credencial para ficar sentado na 7ª fileira. Quando aquele homem fez assim, eu voei, todo mundo que estava comigo, o pastor e outra pessoa, todo voou para tudo quanto é lado lá, né? O povo caiu da frente, em cima da gente, ninguém se machucou. Cabeça no chão, cadeira por cima na cara, todo mundo lá. Minutos e minutos depois a gente levantou. Eu caí do sofá, vendo uma fita de videocassete dele, irmão. Lá, aí eu acordei, já tinha 1 hora depois que eu tinha caído no chão do sofá. Estava lá a fita do videocassete. Se você não sabe o que é isso, é um nível de unção que você, se não acreditar, jamais vai receber na sua vida. Eu não estava iludido numa igreja, não me pediram dinheiro, estava eu e o videocassete só, e uma pregação dele. E aconteceu. E eu recebi aquilo, e quando eu ia orar, nas reuniões de célula na igreja, acontecia com todo mundo, irmão. Uma vez, 36 pessoas na célula em casa. Todo mundo caiu. Ficou só eu em pé. Eu quase me joguei no chão de novo. Vou me jogar. Tinha 6 pessoas orando. Eu, uma amiga da Sandra, o pessoal de intercessão, a gente orando. A gente caiu. Aí começou a escutar. O barulho do vento. E uma voz. Um som maravilhoso. Melhor do que orquestra. Um som assim, melhor do que Patrícia, Paulo, Marli cantando, um som assim tão maravilhoso. Aí eu acordei e disse, vocês viram um vento? E o quarto estava fechado, que nem aqui, como se tivesse tudo fechado, deu um vento dentro do quarto. Sinistro, né? Já é sinistro. Aí depois, vocês escutaram? A moça, era assim? Aí começou a fazer, é só o som, mas era uma coisa assim tão impressionante. Aí eu disse, era assim. E a gente acordou, a gente caiu, a gente acordou 3 horas depois, irmão. Não foi 20 minutos, 15 minutos. Foi umas 2, 3 horas depois. A gente acordou. Quem já acordou assim numa sensação de que parece que você está numa paz, numa presença, você está meio embriagado? Eu só lembrei de Ana, mulher de Elcana, que ela estava embriagada e fazendo o voto. Eu disse, uau, é essa presença que eu quero. É essa presença que eu quero na Way Up Church, com pessoas que queiram receber isso. Não é viver só em dinheiro, não é só buscar coisas, não é só bênção de Deus, mas é viver nessa presença. A gente vai fazer uma parte de louvor e adoração aqui, sem ser vigília, mas algo assim, para a gente passar um tempo louvando e querendo trazer essa presença, apagar a luz, sem ninguém ficar acendendo a luz. Quando apagar, apagou, ninguém acende. Apaga, e a gente vai trazer uma presença de Deus aqui, né, para vir um poder de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, amém? Gálatas fala isso,
do herdeiro precisa esperar o tempo da maturidade. Deus forja o caráter, atrai antes de entregar o propósito. Sem forjar o caráter, não tem como entregar o propósito. Você vai se matar, você vai fazer besteira, então tem que forjar o caráter. Você não está esquecido, você está sendo moldado, amém? Moldado. Você está sendo moldado, porque o oleiro molda o barro, o reino recompensa duas coisas, guarde isso. Pastor, não escutei nada, eu estava dormindo aqui, roncando, acorda. E recebe isso aí. O reino recompensa o quê? Perseverança e fidelidade. O reino de Deus recompensa você perseverar. Não estou entendendo, mas estou perseverando. Não entendi direito ainda, não compreendo, mas eu estou perseverando, eu estou seguindo o reino, eu quero a presença, eu estou na palavra. E fiel, irmãos. Seja fiel com Deus, seja fiel na igreja que você está, seja fiel ao pastor que você está escutando a voz dele, seja fiel, Deus vai fazer na sua vida, amém? Para terminar aqui, irmão, guarde essas três coisas, renúncia, Filipenses 3,13, se quiser anote isso, renúncia, Filipenses 3,13, isso precisa fazer, esse é o princípio bíblico da renúncia, esquecendo das coisas que ficam para trás, prossigo para a frente. Esse é o princípio da renúncia, senão você vai ficar ligado ao passado. Um cara que nem gosta mais de você, uma mulher que não quer, já está na patifaria com o outro. Irmão, larga e prossegue. Prossegue para o futuro. Pastor, mas se ele for transformado... Irmão, você era casado? Não. Era namorado? Era. Casou e deu ruim, separou, parte para frente, amém? Volta não, irmão. Volta não. Já decidiu, já acabou, já tá com... Que nem um cara falou, pastor, a Bíblia diz que a gente só casa uma vez, certo? Você separou, separei. Você teve filho, tive duas filhas. Duas filhas, então nós vamos orar por você. E a sua esposa quer voltar? Não. Ela está solteira? Não, ela já casou. Ela já casou com outro, você quer que eu ore para ele morrer? Ela tem filho já tem 3 filhos com ele. Quanto tempo faz isso, irmão? Não, já tem 10 anos, você chega aqui na igreja querendo voltar com a sua mulher que tem 3 filhos com outro cara, você é louco. Não, pastor, misericórdia, a Bíblia diz que... Não, a Bíblia diz, irmão, mas tudo cumpriu, agora a mulher está casada para sempre com outro cara e pronto. E já tem 3 filhos, como é que vai voltar para você por causa das suas 2 filhas? Tem 5 filhos, já ela, coitada, ainda está com as 2 filhas, tá. Quantos anos ela tem? 20 e pouco? Não, irmão. Agora tu vai arrumar a tua vida contra que Deus tenha misericórdia de ti, amém? O cara quer atacar um princípio bíblico sem condições mais, ele já fez todas as miscelâneas de burrada da vida, agora quer voltar. Vá para frente, amém? Ande para frente. Segundo, provação. João 16, 33b, só a segunda parte do versículo. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é uma frase de Jesus, dele e também sobre você. No mundo vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, estou indo até mais tarde, porque o louvor ficou até 18h20 aqui cantando, então eu vou mais tarde pregando e vou falar. Então não reclamem do horário, reclamem com o pessoal do louvor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, amém? E depois eu fui a Marli, que foi até mais tarde. Então, provação. E 3, maturidade. Que tem gente olhando para o relógio, olha para o relógio na hora que eles estavam cantando aqui, que eu estava olhando. E já era 18h20. Maturidade, Colossenses 1:28. Maturidade, presta atenção, Colossenses 1:28, anota, irmão. E fica lendo, eu tenho que ter renúncia. Renúncia, como é que é? É isso. Provação, é isso. Jesus está dizendo, eu vou ter bom ânimo, tu não vai me enfraquecer, Satanás. Tu não vai me deixar desanimado, porque o Senhor me renova as forças. Maturidade, Colossenses 1:28. A quem renunciamos? A quem anunciamos? Admoestamos a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. A gente anuncia, a gente admoesta, a gente ensina, a gente traz sabedoria, traz revelação, traz profecia, declara coisas para que você seja aperfeiçoado em Cristo, irmão. Essa é a função do pastor, cuidar, se preocupar, e além das 4 paredes, irmãos, eu vou além das 4 paredes. Eu não fico só aqui, eu não só prego e me recluso e sou um ser inatingível, quase flutuando. Não, eu falo com você pelo telefone, eu vou na sua casa, Itamar, semana que vem, não pode ser segunda, porque vai parar tudo segunda-feira, né? Vai parar tudo.
contra o Japão, Brasil e Japão, mas eu quero dizer que depois eu vou na sua casa orar, assim como eu estou orando para ele, Maiara, e vai dar certo, em nome de Jesus, vamos crer, amém? Assim como já surgiu também uns negócios que eu já distribuí para algumas pessoas, convidei para o pessoal ir atirar, né? Lá, obrigado, Fred, que é um excelente instrutor de tiro, o André também, excelente instrutor de tiro lá, ensinou os homens. Pastor, por que o senhor não convidou o restante? Irmão, porque tem gente que estava trabalhando, amém? Então, eu não ia tirar você do seu horário de trabalho. Tem gente que eu convidei, não pôde ir,